Segundo preceito, prefira palavras curtas e simples. Um exemplo. Um assessor do Tancredo Neves queria fazer bonito num discurso e aí ele escreveu: esforçar-nos-emos para viabilizar uma sociedade mais inclusiva. Aí o presidente leu essa frase em voz alta, achou que ela estava pretensiosa, oca, e aí ele substituiu por: vamos construir um país em que ninguém fique de fora. Essa frase é a mesma, quer dizer a mesma coisa da primeira, mas é escrita com palavras mais simples. E parece que a gente entende muito mais a segunda frase do que a primeira, não é? É porque as palavras longas e pomposas, elas funcionam como uma cortina de fumaça entre quem escreve e quem lê. Então é preciso ser simples. Entre duas palavras, prefira a mais curta, e entre duas curtas, a mais expressiva. Exemplos. Se você tiver em dúvida entre escrever só ou somente, escreva só. Porque com só a gente poupa duas sílabas. Féretro ou caixão? Caixão é muito mais simples, muito mais curta. Óbito ou morte? Morte. Deixe o óbito para os escrivães, eles adoram. Em vez de falecer, prefira morrer. Substitua obviamente por é claro, morosidade por lentidão, ósculo por beijo, matrimônio por casamento, causídico por advogado, colocar por pôr, genitor e genitora por pai e mãe, data natalícia por aniversário, esposo e esposa por marido e mulher. Fica muito mais simples. Outro preceito: ponha sentenças na forma positiva. A regra é dizer o que é e não o que não é. Não ser honesto é ser desonesto. Não lembrar é esquecer. Não dar atenção é ignorar. Não comparecer é faltar. Não pagar em dia é atrasar o pagamento. O emprego que não paga bem, paga mal. Quando a gente diz o que não é, parece que a gente está hesitante, sendo impreciso. Pode sugerir que a gente está tentando faltar o compromisso de afirmar alguma coisa. Vamos lá, algumas dicas para colocar sentenças na forma positiva. Por exemplo, ele não acredita que o ministro chegue a tempo. Ele duvida que o ministro chegue a tempo. O presidente diz que não fará alterações na política econômica. O presidente nega alterações na política econômica. Vargas Velosa não chegará hoje. Vargas Velosa chegará no sábado. É melhor, é afirmativo e até mais informativo. Outro preceito: coloque as sentenças na voz ativa. É que o verbo tem voz. Ele precisa que alguém fale por ele. Às vezes esse alguém é o sujeito. Com o sujeito tendo alguma ação, a frase fica mais esperta, mais vigorosa, por isso o nome voz ativa. Quando o sujeito não tem uma ação naquela frase, parece que a oração fica mole, medrosa, dá a impressão que o autor não quer assumir a autoria. Então vamos lá. Voz ativa. O ministro escreveu a carta ao presidente. Voz passiva. A carta ao presidente foi escrita pelo ministro. No caso da voz ativa, o ministro tem ação, ele escreveu a carta. O ministro é o sujeito, escreveu o verbo, a carta o objeto, objeto direto. No caso da voz passiva, o ministro, que deveria ser o sujeito da frase, virou um agente da passiva, lá no finalzinho da frase. A carta se transformou no sujeito da frase. Vamos lá, outro exemplo. Voz ativa. Branca de Neve mordeu a maçã envenenada. Passiva. A maçã envenenada foi mordida por Branca de Neve. Viram a diferença? A primeira vantagem da voz ativa é que ela é mais curta. Dá para ver aí no número de caracteres. A segunda é que ela dispensa o verbo ser. Aí tá como foi, né? O verbo ser, mas no passado foi. E terceiro, a frase fica mais direta, mais vigorosa e mais concisa. Então é preciso que a gente, sempre que puder, prefira a voz ativa. Outro preceito: escolha termos específicos. Existe aquele ditado, né? Dê nome aos bois. Por quê? Porque a clareza das ideias, que é muito importante no texto jornalístico, ela está ligada com a precisão das palavras. Então, buscar a palavra certa para o contexto que ela exige
É preciso atenção, paciência, às vezes até pesquisa. Pode-se consultar dicionários, textos especializados. Isso deve fazer rotina de repórteres, principalmente daqueles de áreas especializadas. Jornalismo econômico, matérias sobre júri, relacionadas a direito, matérias relacionadas à medicina. Sempre requerem uma atenção maior dos jornalistas em relação aos termos, às palavras que são utilizadas no texto. Por exemplo, quem escreve um texto de economia precisa saber a diferença entre salário, vencimento, provento, pensão, subsídio, verba de representação. Uma reportagem política cai no total descrédito se ela disser que os deputados vetaram um projeto, porque quem veta é o presidente da República, a Câmara só rejeita. E uma notícia sobre o judiciário tropeça se falar que o juiz deu um parecer, porque o juiz não dá parecer. Ele ordena, determina, profere uma sentença. As palavras elas são enganosas, por natureza. Então a gente tem que ficar muito atento para não cair em ciladas. Por exemplo, tempestivo e intempestivo. Não tem nada a ver com temperamental. Tempestivo é oportuno, na hora correta. Intempestivo, o contrário, inoportuno, na hora errada. Espectador com S não pode se confundir com espectador com X. Espectador com S é o espectador da televisão, do filme. E o espectador com X é aquele que está na expectativa de alguma coisa que deve acontecer. Falar e dizer não são sinônimos. Todo mundo já ouviu aquele comentário, né? Falou, falou, mas não disse nada. Ou então o contrário, falou e disse. Falar não equivale a dizer, a afirmar, a declarar, mas a dizer palavras. Falar é dizer palavras. Por exemplo, ele fala várias línguas, ele falou com o prefeito. Dizer é declarar. Veja algumas dicas para usar esses termos específicos. Dizer é verbo declarativo, equivale a declarar, afirmar. Por exemplo, Eula disse que aumentaria o valor do salário mínimo. São Pedro disse: entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Na dúvida, é só substituir o falar pelo dizer. Se der certo, o lugar é do verbo dizer. Ministro fala na TV que o dólar vai baixar. Não, o ministro diz na TV que o dólar vai baixar. O professor falou que vai aderir à greve. Não, o professor disse que ele vai aderir à greve, ele declarou aquilo. Quem falou isso? Na verdade, quem disse isso? O falar tem arrepios quando a gente coloca a conjunção que junto dele. Eles são inimigos. Quando a palavra falar está empregada corretamente, não deve vir junto do que. Outra dica. Atenção. Acontecer é um verbo utilizado de forma muito errada, principalmente na mídia. Ele parece, mas não é capaz de resolver qualquer problema. Ele não pode ser colocado em qualquer frase. Ele é cheio de caprichos e tem pouquíssimos empregos. Só que os colunistas sociais adoram usar o acontece. A moda se espalhou. Tudo acontece. Até pessoas acontecem. Então vamos lá. Frases como essas aparecem à torto e à direito. Ronaldinho está acontecendo na seleção. O casamento acontece na catedral. O show acontece às 10 horas da noite. Essas frases são super comuns, mas em todas elas o acontecer está empregado de forma errada. O acontecer, ele deve aparecer sempre quando a frase quer dizer que alguma coisa sucedeu de repente. É uma coisa inesperada, desconhecida. Por exemplo, caso acontecesse a explosão, muitas mortes poderiam ocorrer. Então, quando usar o acontecer? Ele é muito bem-vindo na companhia dos pronomes indefinidos. Tudo aconteceu, nada aconteceu, todos. Demonstrativos, esse, este, aquele, isto, isso, aquilo. E o pronome interrogativo, que. Então vamos lá. Tudo acontece no feriado, aquilo não aconteceu por acaso. O que aconteceu? Não use no lugar dos verbos ser, haver, realizar, ocorrer, suceder, existir, verificar-se, dar-se, está marcado para. Use todos esses outros verbos, mas não substitua pelo acontecer. Vejam saídas. A primeira delas é substituir o verbo.
O show acontece às 10 da noite. Não, o show está marcado para as 10 da noite. O festival aconteceu no ano passado. Não, o festival realizou-se no ano passado, porque o festival ele não acontece do nada. Ele estava marcado, né, para ser realizado. O crime não aconteceu, ou o crime não ocorreu. Não aconteceu o rigoroso inverno. Não houve o rigoroso inverno. Outra dica é mudar a frase. A prisão aconteceu ontem. A polícia prendeu o ladrão ontem. O show de Roberto Carlos acontece no Teatro Nacional. Roberto Carlos faz show no Teatro Nacional. A divulgação do resultado acontece logo mais. A divulgação do resultado acontece logo mais. O resultado será divulgado logo mais. Vamos lá, mais dicas para se usar termos específicos. As autoras desse livro, elas dizem que na língua existem palavras ônibus. Elas se parecem com transporte coletivo, que tem um monte de significado, pode ser empregado em um monte de contexto. Por exemplo, a palavra coisa. São 5 letrinhas que comportam todo o dicionário. Comprei uma coisa para você, pode ser qualquer coisa do mundo, né? E há verbos que se confundem com chiclete. Eles se encaixam em todos os contextos. São também os verbos ônibus. É o caso de fazer, pôr, dizer, ter e ver. Eles são genéricos e incolores, tornam a frase vaga e imprecisa. A gente pode tranquilamente se livrar deles. Vejam, fazer, primeiro verbo ônibus. Fazer uma fossa é cavar. Se escrever fazer uma fossa. Fazer a estátua de mármore, esculpir. Fazer o trajeto de carro, percorrer. Fazer jornalismo, cursar. Fazer artigo para jornal, redigir ou escrever. Fazer discursos, proferir. Outro verbo ônibus, pôr. Pôr uma palavra no parágrafo, é acrescentar. Pôr a sonda na ferida, introduzir. Pôr o futuro do subjuntivo na frase, empregar. Pôr a roupa no armário, guardar. Pôr dinheiro no banco, depositar. Outro verbo, dizer. Dizer poemas, declamar. Dizer o segredo, revelar. Dizer exemplos, citar. Dizer a história, contar. Outro verbo, ter. Ter boa reputação, gozar. Ter o respeito dos subordinados, conquistar. Ter dor de cabeça, sentir. Ter X metros, medir. Ter 50 quilos, pesar. Próximo verbo, ver. Ver a beleza do quadro, admirar. Ver os melhores detalhes, observar. Ver pela fechadura, espiar. Outro preceito, fique com as palavras concretas. É que existem palavras muito mais específicas que outras. Por exemplo, gato siamês é mais singular do que um gato. Homem mais do que animal. Laranjeira mais que árvore. Árvore mais que planta. Ou vegetal. Trabalhador é um termo de sentido geral muito amplo. Engloba várias criaturas que trabalham. Jornalista tem sentido mais restrito. Jornalista do SBT, mais ainda. Quando a gente vai descrever uma cena de rua, a gente pode se referir genericamente a transeuntes ou particularizar. Homens, jovens, estudantes, alunos da escola normal. Não foi por acidente que Gonçalves Dias compôs Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Se ele tivesse dito Minha terra tem árvores onde canta os pássaros, onde canta o pássaro, segundo as autoras, os versos estariam enterrados com ele, ignorados de todos. Então siga a regra. O específico é preferível ao genérico, o definido ao vago, o concreto ao abstrato. Busque variedade, propriedade e riqueza. Recuse monotonia, vagueza e indigência. Um exemplo. O desempenho do Produto Interno Bruto no primeiro trimestre de 2004 pode ser comparado ao enfermo, cuja febre baixou. A temperatura, que ultrapassava os 40 graus, ameaçava provocar convulsões. Agora chegou aos 39 graus. O quadro ainda é grave, mas vislumbra um começo de recuperação. Em 2003, o PIB encolheu 0,2%. Significa que o país andou para trás, produziu menos riquezas, restringiu investimentos, diminuiu a oferta de postos de trabalho.
a renda despencou e, com ela, o consumo de bens e serviços. Indústria e comércio amargaram o ano no vermelho. Esse é um trecho de uma notícia do Correio Brasiliense, mas a ideia aqui é transformar ou comparar algumas coisas com outras mais fáceis de serem entendidas. Por exemplo, eles compararam o desempenho do PIB à febre. E a citação de exemplos nesse parágrafo tira um pouco da abstração daquele texto de economia tradicional. Então a gente entende, né, que o produto interno bruto está um pouco melhor, porque a febre baixou. Eu não falaria enfermo, eu falaria doente, já que a gente está aqui falando para trocar por palavras mais simples, né? O enfermo também já é uma palavrinha mais complicada. Outra dica para a gente conseguir transformar os termos genéricos em concretos. Muita gente diz que o jornalista não sabe fazer conta. Se soubesse, não seria jornalista, né? Mas, na verdade, a gente precisa de um bom senso nessa área. Antes de dizer que 1 milhão de pessoas compareceram à Praça dos Três Poderes em Brasília, é preciso a gente ligar o desconfiômetro, porque o plano piloto de Brasília tem 400 mil moradores. O Distrito Federal, incluindo o plano piloto e as cidades satélites, tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. Conclusão: 1 milhão de pessoas só na Praça dos Três Poderes corresponde a 2 planos pilotos e meio, ou a meio Distrito Federal. Então é um despropósito. Então, quando a gente usar números, é legal a gente transformar essa abstração dos números em coisas mais concretas que o leitor consiga entender. Por exemplo, prêmio de 42 milhões corresponde a 176.923 salários mínimos de R$ 260, ou a 840 carros Vectras Elegance Sedan. Ou, em Joanesburgo, na África do Sul, ocorrem 225.600 estupros por ano. O número significa um estupro a cada 3 minutos. Então, é preciso transformar esse termo genérico, digamos assim, esse número, que é um pouco abstrato, em alguma coisa mais concreta que o leitor possa entender. Parte da videoaula termina aqui, mas no próximo vídeo vocês vão ver mais alguns preceitos para ajudar a gente a escrever textos mais atrativos para o leitor.